Boa tarde, meus irmãos. Ontem nós não tivemos como dar seguimento ao nosso estudo por conta das determinações do nosso Sino do Oeste da Bahia para a suspensão das nossas atividades, atendendo também às recomendações e orientações das autoridades competentes do Estado da Bahia e também do nosso município para tentar conter o avanço da contaminação do coronavírus. E como nós não conseguimos nos reunir ontem, nós vamos dar seguimento ao nosso estudo, tratando hoje de mais um ponto. Nós temos falado sobre os pecados virtuais, que são pecados reais, e o nosso texto base é Filipenses 4:8, que nos diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, na semana passada nós falamos sobre os pecados que surgem partindo do isolamento. Claro que não do isolamento do jeito que está sendo proposto agora, por uma questão de ordem pública e de saúde pública, mas daqueles que acabam encontrando na internet o refúgio para deixar de viver as suas vidas na realidade. E aí nós falamos um pouco sobre as substituições que vão acontecendo em detrimento da realidade no mundo virtual. Então, jogos, redes sociais e tantas outras coisas que tendem a substituir os nossos relacionamentos pessoais, verdadeiros, reais, de contato, por relacionamentos cada vez mais distantes, ambíguos e, por que não dizer, carregados de outros interesses. E hoje nós vamos falar sobre um outro tema ligado também aos pecados virtuais. Nós vamos falar sobre o problema do consumismo. O texto que nós vamos usar é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, dos versos 6 a 10, que nos diz o seguinte: De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Meus irmãos, qual é o problema que tem surgido então por conta do consumismo? Antigamente as pessoas tinham que se dirigir até as lojas, os shopping centers, para poder ter os seus objetos de desejo, de consumo. Elas viam pela TV. Aqui no Brasil, vendas pela TV elas eram culturalmente muito menores do que nos Estados Unidos. Canais de vendas, por exemplo, nós ainda temos persistindo hoje a Polishop. Mas nos Estados Unidos isso era muito mais comum, principalmente nos anos 80 e 90, início dos anos 2000. Que não, as pessoas tinham que se dirigir às lojas. Hoje, com o avanço da internet, não é preciso mais ir para as vitrines, porque as vitrines vêm até nós, seja por meio das propagandas na TV, sejam por meio de pop-ups que surgem quando nós estamos navegando na rede, e as lojas estão na internet. Então nós podemos entrar na rede, na web, e procurar aquilo que nós queremos, das coisas mais complicadas até as mais simples. Nós não temos mais a necessidade de sair de casa para consumir produtos, para comprar produtos. Hoje, nossas vitrines, aquilo que enche os nossos olhos, e nossas, que eu digo no sentido de humanidade, elas estão na tela do computador ou nos apps de celulares. De qualquer forma, eles estão na palma da nossa mão para que nós possamos adquirir e nos entregar a esta vida de consumo. Grande problema disso tudo
é que o consumismo ele não se restringe apenas a questões meramente de bens de consumo. Pelo contrário, filosoficamente falando, nós também tivemos aí um avanço por causa do consumismo de um perigoso aliado, que é o materialismo. E nós passamos a ser uma geração muito mais preocupada em ter e ostentar do que, de fato, ser alguma coisa. Hoje você não é importante por quem você é, mas pelo que você tem, pelo que você esbanja. E as redes sociais, elas ajudam muito a ostentar, a tirar fotos, a expor as fotos, a expor a vida em viagens, em roupas de luxo, em automóveis, acessórios e por aí vai, atraindo a curiosidade e aguçando a cobiça de quem está acompanhando. Então nós passamos, por causa do consumismo, a nos preocupar muito com o materialismo, a ter e a preocupar-nos sempre em ter cada vez mais. Por isso, Sproul, no livro da editora Cultura Cristã, Discípulos Hoje, diz o seguinte: devemos entender o materialismo como sendo a visão de mundo que coloca a acumulação de coisas materiais no ponto mais alto de interesse privado e corporativo. A busca da riqueza é vista como o mais alto bem no materialismo. E isso tem trazido resultados claros, reflexos bem perceptíveis. As nossas próprias igrejas, a teologia que tem sido pregada hoje nas igrejas, tem sido muito mais uma teologia voltada para isso, para o enriquecimento, a teologia da prosperidade. Você precisa ter, você precisa ser abastado de recursos, porque afinal de contas, você é filho do rei. E já que você é filho do rei, por que é que você vai ter falta de alguma coisa? Então, esta filosofia, por meio dessas pregações, acabou também encontrando um solo muito fértil no coração do homem nessa era, e fazendo com que ele se preocupe apenas com isso. Basta ver que dificilmente nós vamos encontrar, por exemplo, pais que estejam preocupados com a vida espiritual dos filhos, no sentido de incentivar a ler, a orar, a acompanhar na vida espiritual, na vida cristã, com tanto afinco e com tanta ênfase como fazem em relação aos estudos, quanto à carreira, a preparação aqui no Brasil, né, para o Enem e outros exames e vestibulares mais, concursos públicos e por aí vai. Não que esta preocupação seja errada, mas a gente parou de nos preocuparmos com aquilo que realmente importa e passamos a nos preocupar com essas coisas que são importantes nesta vida, mas que não podem estar acima da importância de uma vida cristã saudável, de uma vida de comunhão com Deus. Então, o consumismo atrelado ao materialismo fez inclusive que nós perdêssemos o foco. E aí passamos então a nos preocupar apenas com as coisas desta vida, ou principalmente com as coisas desta vida, nos esquecendo de que esta vida passa. Isso não significa que a gente não deva correr atrás das coisas, mas estas coisas, como o texto de Mateus 6 nos lembra, todas as coisas nos serão acrescentadas. A nossa prioridade é buscar o reino dos céus. Então, diante do consumismo, como nós podemos enfrentar isso, né? O remédio para o materialismo é o contentamento. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. 1 Timóteo 6,8 vai dizer o seguinte: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Isso não significa que nós não possamos almejar algo além do que comer e vestir. Porém, o mais básico para a nossa subsistência é comer e vestir. E se nós tivermos isso, nós precisamos ser gratos. Nós não podemos desandar contra os céus, mover os nossos lábios contra os céus, simplesmente porque só temos o que comer e vestir, e geralmente a roupa já não é mais nova, então não me agrada tanto, e a comida nem sempre é a que eu gosto, então, portanto, não me agrada. A nossa vida deve ser tomada
pelo contentamento, para que nós possamos aprender a estar contente em toda e qualquer situação, como nos diz Filipenses 4, de 10 a 13, porque o Senhor tem cuidado de nós em todas essas circunstâncias. Claro, nós temos preferências, predileções, desejos, mas isso não pode impedir com que nós sejamos contentados na presença do Senhor. Por isso que o contentamento precisa estar na nossa mente. A nossa mente precisa estar ligada a tudo que é bom, amável, respeitável, como diz Filipenses 4:8, para que então nós aprendamos a estar contentes ou contentados em Deus com tudo que Ele nos tem dado. Aliás, Provérbios 30, versos 8 e 9, o autor do provérbio vai pedir a Deus em oração para que Deus nem lhe dê o muito para que ele não se esqueça de Deus, e nem o pouco para que ele não venha blasfemar, mas o necessário para a vida. A nossa grande questão é entender o que é necessário. Nós confundimos desejo com necessidade. Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu preciso. Quando eu estou com fome, comer resolve o problema. Mas nem sempre eu quero comer apenas aquilo que é essencial, que é básico. Se eu estiver com fome e comer pão com margarina, vai matar a minha fome. Mas nem sempre eu tenho desejo de matar a minha fome com pão com margarina. E aí eu vou reclamar contra Deus porque o meu desejo não foi suprido, quando Ele está suprindo todas as minhas necessidades? Veja, Isaías 55, verso 2, nos lembra de que nós não podemos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. E a ideia é que nós precisamos nos ocupar com o básico, lembrando que o básico Deus sustenta aos seus filhos, Deus provê para os seus filhos. Então nós precisamos aprender a estar contentados. E enquanto nós não aprendermos a estar contentados, nós vamos ser dominados pelo consumismo, pelo materialismo que cerca a nossa geração. Outra coisa importante, é preciso aprender a buscar diariamente apenas aquilo que é necessário. Mateus 6,11, Jesus está no Sermão da Montanha, no meio da oração que ele nos ensinou, e o verso de número 11 ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Qual é o nosso problema? A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal, porém eu estou hoje preocupado com o mal da semana que vem. E eu estou hoje preocupado e ansioso com o que vem depois, quando na verdade eu devia buscar a Deus o que eu tenho para hoje. As necessidades que eu tenho hoje precisam ser resolvidas, porque eu não sei se eu vivo muito mais do que hoje. E se viver, o dia em que eu viver, eu busco o necessário para aquele dia, para aquele momento. Ainda em Mateus 6, nos versos 19 a 21, o Senhor vai nos ensinar que nós precisamos ajuntar tesouros nos céus e não na terra. Porque a nossa necessidade vital é vida com Deus. É tudo aquilo que nós podemos recolher e juntar, entesourar com Deus, porque não passa, não acaba. O resto acaba. Se eu compro uma roupa nova, não dá para usar para sempre. Em algum momento ela vai ficar desbotada, desgastada, vai rasgar. Mesmo que eu remende, vai haver um momento em que nem remendar vai dar mais. Comida acaba. Produtos passam. Se a gente pensar nas tecnologias, o que hoje é tecnologia de ponta, amanhã já é obsoleto e ultrapassado. Por isso nós precisamos aprender a entesourar com Deus, porque lá não fica ultrapassado, lá não passa, lá é o que realmente importa. Não que não devamos nos ocupar com as coisas desta vida, não é nesse sentido que nós estamos falando. Mas a nossa prioridade não deve ser aqui, porque aqui nós somos peregrinos, nós somos andarilhos, nós estamos passando, a nossa pátria não é esta. Por isso que devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, como nos diz Mateus 6, 33 e 34, lembrando que basta cada dia o seu mal.